querida da nossa irmã Tânia Menezes, que nos falará sobre o tema Perdoar Sempre. Seja bem-vinda, Tânia. É um prazer recebê-la em nossa sala virtual. Boa noite, Délia, e a todos os amigos do Centro Espírita Humberto de Campos. É uma alegria estarmos novamente nestas reflexões, e a todos que fazem parte da União Espírita de Vitória da Conquista, o nosso fraternal abraço. Muito obrigada. Então, nós vamos aquietar nossa mente e convidar a todos para entrar em sintonia com Deus, com Jesus e toda a espiritualidade amiga e benfeitora. Que Deus, a que devotamos a nossa gratidão, ampare a todos nós. Abençoe a cada pessoa que esteja nos assistindo e envolva toda a humanidade em sua infinita misericórdia, sustentando a todos que se encontram vitimados pelo coronavírus e nos desafios existenciais. Que o Mestre Jesus seja sempre a luz da nossa consciência. Agradecemos a presença de todos aqui nesta sala e, neste momento, nós convidamos a nossa querida Tânia para fazer a reflexão da noite de hoje. A palavra é sua, amiga. Um bom trabalho. Obrigada, Délia. Obrigada a Samanta, que está nos dando suporte nos bastidores. E o tema proposto eu considero assim muito profundo, porque o perdão ele está em todo o Evangelho de Jesus, com reiterados exemplos, e nos traz este convite. Quando nós vamos para a etimologia da palavra, no verbo grego, que vem trazer libertar-se, afieme, então, ir adiante, libertar-se, nós já vamos para uma compreensão da profundidade deste perdoar sempre. E nós podemos também trazer para o nosso entendimento duas condições que se apresentam na palavra perdão para este exercício incondicional das nossas existências, que é justiça e que é misericórdia. Justiça e misericórdia definem o nosso Pai. Nós sabemos da misericórdia que Ele concede a cada um de nós quando nos oferece a bênção da reencarnação. Então, o Pai é todo misericórdia, mas Ele é também justiça. Ou seja, aquilo que são as nossas ações, sejam elas ações boas ou ações não produtivas, equivocadas, elas estarão levando a reações. Então, este Pai que é misericordioso, ele fez, todas essas leis e vai executar. Mas essa execução, ele tem o cuidado de observar até onde cada um de nós tem condições de estar trazendo as respostas de acordo com o nosso nível de maturidade, de consciência sobre os valores relativos à existência. Então, ele vai agir com mais misericórdia diante daqueles que ainda têm relativo conhecimento sobre essas verdades. E a nós, que já temos um avanço em torno das noções relativas à vida, nós teremos uma misericórdia mais amena,
é aquilo que nós ouvimos. Muito será pedido, a quem muito foi dado. Ou seja, nós que já avançamos em termos de conhecimento, nós teremos uma cobrança maior. E aí é que vai essa relatividade, porque o perdão é uma necessidade comum a cada um de nós, que ela vai se apresentar mais ou menos específica, de acordo com este grau de amadurecimento que nós já conseguimos alcançar. E aí vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 15 a 17, quando Jesus ele está reunido com os seus discípulos na casa de Levi e sentado à mesa na refeição, além destes estavam os publicanos, os pecadores, e eis que os escribas e os fariseus, em se aproximando e observando aquela cena, eles questionam aos discípulos: por que ele come com os pecadores, com os publicanos? Ao que Jesus, ouvindo este questionamento, vai trazer a seguinte ponderação: os sãos não precisam de médicos. Eu vim para que os pecadores eles possam se arrepender, ou seja, Jesus vem trazer para cada um de nós que também somos equivocados, porque a nossa experiência terrestre, ainda por nos encontrarmos neste planeta de provas e expiações, que nos faz ainda muito mais próximos do início do que do destino, nos leva aos equívocos. Uns se equivocam muito mais, outros se equivocam menos, mas não existe neste planeta aquele que não tenha algum tipo de equívoco. E é justamente isso que Jesus ele vem trazer para nós, esta necessidade do perdão, que se considera uma renovação. E nós falamos, né, dos dois aspectos do perdão, de justiça e de misericórdia, e aí vamos pensar nessa justiça. O que nós entendemos por justiça? Em que nós nos pautamos para poder fazer uma avaliação em relação a determinada ação? E quando nós avaliamos a nós mesmos e percebemos que nos equivocamos em relação a alguns aspectos, nós gostaríamos que naquela avaliação a justiça ela fosse branda em relação a nós, ela fosse amena. Entretanto, quando nós observamos este julgamento em relação ao delito praticado por outrem, nós queremos que a justiça ela vá realmente fazer funcionar as leis, principalmente quando este julgamento é em relação a uma atitude do outro que veio a me ferir. E aí vamos nos recordar do livro Mãos Unidas, no capítulo 37, livro que foi psicografado por Chico Xavier através do nosso querido Emmanuel. E neste capítulo, ele que é intitulado Estranha Crise, Emmanuel vem fazendo uma narrativa em relação às diversas crises que se apresentam em cada um de nós, que se repercute em toda a sociedade.
E ele vai, através desta reflexão, trazendo que cada um de nós, a depender da circunstância, da crise que nós estamos vivendo, vamos estar buscando soluções, seja soluções nas políticas públicas, com o governo, a depender da crise, se é uma crise sanitária, que é justamente o que nós estamos vivendo com a pandemia, a busca dos médicos, a busca dos cientistas para poder trazer as respostas que possam levar a população à cura da doença. Então, tudo isso é possível de estar acontecendo, mas ele traz uma estranha crise, que é justamente aquela que nós estamos vivendo e que ela diz respeito a um remédio que não são os políticos que vão apresentar, que não são as leis que darão respostas a essa crise, que não são os médicos que vão responder quando se trata de algum tipo de adoecimento. Este remédio, Emmanuel coloca, que nós vamos encontrar em nosso mundo íntimo, na nossa alma, nos convidando a buscarmos fazer este mergulho para dentro de si mesmo e encontrar o remédio que irá trazer a cura dessa estranha crise que estamos vivendo. Então, este medicamento, ele de fato existe e somos nós que vamos estar buscando resolver com este mergulho em nosso mundo íntimo. Porque quando pensamos em justiça, a maioria ela vai sempre na direção da lei de Talião, que é a famosa conhecida olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu sou ofendida, eu vou trazer uma resposta imediata àquele que me ofendeu, e esta resposta vai ser no mesmo patamar ou um patamar mais elevado, para que aquele que foi o meu ofensor, ele possa sentir o quanto ele me ocasionou. E aí, quando nós buscamos o livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, através de Humberto de Campos, nome dado a essa instituição que nós estamos falando neste momento, nós temos no capítulo 14º, que é justamente após o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, quando os discípulos, né, estão também confabulando após esse diálogo, e Jesus está a todo instante tratando da reencarnação. E neste trato, ele vai apresentar que esta lei de Talião, ela precisa, de fato, deixar de existir o verdugo e a vítima. Por quê? Se hoje existe esse verdugo, que é aquela pessoa que vai nos provocar algum dissabor, este verdugo vai fazer uma vítima. A pena de Talião, a lei de Talião vai apresentar isso. Então, a vítima, aquela que recebeu toda a ordem de desconforto, de mal-estar, de dissabor, ela vai responder à altura do que recebeu. Então, se um dia nós temos um verdugo hoje, amanhã nós teremos uma vítima. Esta vítima de amanhã vai se transformar no verdugo do dia seguinte. Então, nesse diálogo de vítima, de verdugo, falando, trazendo a abordagem a respeito da reencarnação, Jesus pergunta a Tiago: qual é
a compreensão que ele tem da redenção na lei de Moisés. Então, quando nós ouvimos, né, sobre a lei de Moisés, inicialmente algumas pessoas vêm à tona de que Moisés apresentava a lei de Italião, e é justamente a resposta que Tiago apresenta ao mestre, que na lei de Moisés é a lei de Italião que vai trazer a redenção. E aí o mestre, este educador nato, que até hoje vem tentando educar as nossas almas, ele traz que a primeira lei mosaica, o primeiro mandamento que está posto, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se este se apresenta como um primeiro mandamento, o amor, então a redenção ela vai se apresentar através de quê? Do amor. Nós precisamos estar ampliando este nosso amor. E nesta ampliação, nós vamos estar, aos poucos, fazendo este exercício do perdão. Então, nós vamos buscar, através desta lei de amor, quebrar um círculo que foi criado. Este círculo que se apresenta do verdugo e da vítima. Porque se nós falamos que hoje é um, amanhã é outro, e este de amanhã vai, no dia seguinte, formar este círculo, precisamos estar atentos a quebrar este círculo. E qual é a nossa ferramenta? Qual é o nosso recurso? É o amor. Então, é neste amor a quem? Aos nossos inimigos. Porque quem são os nossos inimigos? São aqueles que, de alguma maneira, em algum momento da nossa existência, ele fez algo que me ocasionou ansiedade, dor, irritabilidade. É aquele que, diante dessa circunstância, eu não quero mais ter a convivência, que diante do fato ocorrido, eu procuro me afastar, ou quiçá, a depender do meu nível de compreensão, do meu nível de amadurecimento, eu vou estar passeando para esta tentativa de não revidar a ofensa, onde eu procuro, eu me esforço, eu tenho vontade, mas nem sempre eu alcanço o resultado que vem de um esforço que às vezes ele vai gerar séculos e séculos de dores, de sofrimentos, de apreensões, se nós não conseguirmos fechar este círculo, dar uma pausa para que ele não fique hoje, amanhã, no dia seguinte, no dia posterior, meses, anos, sem quebrar esta onda de animosidade que foi criada pelas circunstâncias da existência. E onde isso, em que momento isto aconteceu? É importante nós recordarmos do livre-arbítrio, que é justamente esta liberdade que temos de escolher por quais caminhos nós estaremos trilhando. E aí vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 872, que é justamente a que finaliza a parte terceira das leis morais, capítulo 10º da Lei de Liberdade. Então, nos comentários, nós encontramos lá, em relação a essa questão, que nós temos, enquanto espíritos, esta liberdade de escolha de quais são as provas,
Quais são as expiações que eu quero passar para poder me libertar? Qual é o caminho da libertação? É o perdão. Então, enquanto espírito, eu tenho um planejamento que vai estar pensando nos detalhes gerais. Quando alma encarnada, eu vou, através do meu livre-arbítrio, fazer a minha escolha. Por exemplo, eu posso escolher como prova estar em um ambiente que vai me favorecer o furto. Então, esta é uma escolha que eu faço para poder eu trabalhar equívocos do passado que me levaram ao furto. Quando nós furtamos, nós vamos estar ocasionando vítimas. Estas vítimas, de alguma maneira, elas estarão vibrando negativamente na direção daquele que foi o autor do seu desconforto. Então, eu renasço em uma família que vai me estimular a continuar furtando ou a furtar, mas eu, com o meu livre-arbítrio, eu vou fazer a escolha. Eu escolho estar na direção daquela estrada que vai ser árdua, que pode me levar a passar dificuldades, ou eu não quero passar fome, eu quero a porta larga. E aí, com as facilidades do ambiente onde eu me encontro, eu vou estar buscando o furto. Este furto, este roubo, vai estar ocasionando vítimas. Vítimas que podem ser vítimas de ações leves, de ações mais graves e de ações muito graves. Todas essas vítimas, a depender do seu nível de consciência, ela pode se beneficiar da lei de Talião, ou, com a compreensão que ela tem a respeito da reencarnação, a respeito da justiça divina, ela vai silenciar, ela vai se acalmar e não vai responder à altura. Então, essa questão em O Livro dos Espíritos, que é inclusive uma finalização de um texto relativamente longo, vai nos trazer esta clareza em relação a isso que o mestre coloca, de que nós precisamos estar fazendo este exercício do amor, mas é um exercício de um amor mais ampliado. Não é um amor que nós direcionamos àqueles que são os nossos afetos. É justamente na direção daqueles que consideramos os nossos inimigos e que são as oportunidades de nós colocarmos em prática este Evangelho de Jesus através da vivência de não reagir diante daquela situação adversa que nos foi colocada por pessoas, por uma, duas, por um contexto, onde eu vou buscar extrair as melhores lições, não desejando para aquele ou aqueles que me provocaram aquela condição nenhum tipo de situação semelhante ou pior da que eu vivenciei. E aí nós vamos também para uma reflexão que está no livro Bênçãos de Paz, também psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, onde nós vamos encontrar um capítulo que é intitulado Razões para Amar os Inimigos. Então, toda esta nossa reflexão, ela vai seguindo na direção de que o amor é justamente o caminho para que possamos exercitar a virtude do perdão, porque o perdão
é virtude, o perdão é sentimento. E se o amor, ele também é virtude, ele também é sentimento, então os dois estão entrelaçados. E aí nós vamos estar refletindo sobre alguns aspectos que a Emmanuel levantou em relação a essas razões para que nós possamos amar estes inimigos. E a primeira destas razões apresentadas por Emmanuel, ela é tão conhecida por nós, só que momentaneamente ela fica esquecida. O que Emmanuel diz? Os inimigos são filhos de Deus. Todos nós sabemos disso, que todos somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, Emmanuel segue, são nossos irmãos, ou seja, nós precisamos estar refletindo sobre esta lei de amor, sobre este ensino de Jesus, para que através desta reflexão que vai amadurecendo, ela possa se transformar em vivência efetiva do nosso cotidiano. Então, Deus é Pai desses inimigos que são os nossos irmãos e que usa da mesma bondade para todos. Ou seja, porque o nosso Pai ele vai agir diferente com relação àquele que provocou algum dissabor em relação a nós. Ou seja, este Pai, ele vai usar de misericórdia para aquele ofensor, dando-lhe uma nova oportunidade de reabilitação que se apresenta através da reencarnação. Ora, mas se aquele ofensor recebe esta oportunidade, eu, que fui a ofendida também, vou receber a oportunidade não para reagir, mas sim para refazer caminhos que percorri de maneira equivocada em outras instâncias. Ou seja, nós temos razões para amar os nossos inimigos porque eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, e o nosso Pai estará utilizando da mesma bondade para cada um de nós. E mais adiante, uma outra razão que Emmanuel coloca é que os inimigos, eles nos oferecem oportunidades de estarmos retificando os nossos erros. Ora, como podemos fazer uma análise em cima disso? Este inimigo, ele se apresenta diante de mim para que nós possamos estar, de alguma maneira, nos renovando, nos transformando, exercitando este perdão, exercitando a benevolência, a paciência. E é através desta presença que nós vamos estar também pensando: se fosse eu aquele que tivesse provocado a situação, como eu gostaria de estar diante desta pessoa? Uma outra razão apontada por Emmanuel para que nós possamos amar os inimigos é que eles nos oferecem oportunidades, recursos para os desajustes que, porventura, possamos vir a ter em relação a aspectos do nosso organismo. Então, se diante de uma situação difícil que foi provocada por alguém, eu não vou me exasperar, uma exasperação pode provocar uma úlcera gástrica,
pode provocar um acidente vascular cerebral que traz as suas consequências. Ou seja, se diante da situação difícil eu consigo me conectar com o nosso Pai, porque este é o convite que Jesus está a todo o tempo a fazer no Evangelho, que nós possamos estar buscando cada vez mais esta sintonia, ou seja, se eu posso evitar desajustes circulatórios, úlceras gástricas, neuroses, estão colocadas lá neste capítulo. Por que eu não vou, de alguma maneira, buscar este amor aos inimigos? Mas é preciso que nós possamos ampliar esta visão do amor, porque quando se fala de amor, nós temos também alguns estágios, alguns aspectos para observar. Não é este amor onde a gente vai diante da presença, está numa demonstração de afeto que não existe, mas sim começar pelo padrão do nosso pensamento, onde nós não vamos desejar ao nosso ofensor que algo de ruim se suceda a ele, porque ele provocou algo de ruim na minha vida. E aí vamos buscar a lei de causa e efeito, tão apropriada quando nós estamos falando de perdão. Esta lei que vai estar agindo de acordo com a nossa semeadura. Então, se alguém está diante de mim causando qualquer situação desconfortável, isto acontece por alguma atitude que eu tive nessa existência ou em existências pregressas. Então, eu preciso me trabalhar para que eu não venha gerar desordens orgânicas por conta desta condição, desta situação, deste desafio que foi colocado em relação à minha pessoa em um dado momento da existência. Mas existe um outro aspecto que Emmanuel coloca, que é quando nós estamos orando em benefício daqueles que nos ferem, nós estamos evitando maiores perturbações para nós. E aí vamos pensar em relação à sintonia que nós estabelecemos diante daquele que merece o nosso perdão. O perdão que vai significar a nossa libertação. Então, aquele indivíduo, conhecido ou não, porque nós passamos por situações difíceis em relação a pessoas que são do nosso convívio, mas também em relação a outras que nós não conhecemos e que provoca essas circunstâncias. Exemplo, algum parente nosso que foi vítima de um assalto e neste assalto ele veio a falecer. Então, isso vai gerar uma desordem emocional natural. Em alguns ainda imaturos, um desejo de vingança, que para o seu nível de amadurecimento é aquilo que ele consegue responder. Mas para nós que somos mais amadurecidos, que já temos este conhecimento da doutrina espírita que nos apresenta a reencarnação, a lei de causa e efeito, a evolução, a existência de Deus. Então, são estes os caminhos que nós precisamos trilhar colocando em prática o Evangelho de Jesus. Então, Jesus está a nos convidar a renunciar, a estar edificando este amor. Qual é a renúncia que Jesus nos convida quando nós estamos diante do conhecimento de um fato que alguém assassinou um ente querido? Jesus nos convida à oração. Jesus nos convida a não desejar o mal àquele
que foi o assassino do meu ente querido. E aí nós lembramos de um fato que foi narrado na vida de Chico Xavier, quando ele fazia o seu culto evangélico e tinham duas senhoras que participavam deste culto e bateu alguém à porta pedindo alimento, e aí Chico disse que voltasse depois, porque estavam na oração, ele insistiu, e aí ele participou do evangelho, e aquele que pediu o prato de comida havia assassinado o filho daquela que estava presente na reunião. Ou seja, a vida está nos colocando face a face com estas pessoas para que a gente possa, de fato, colocar esta vivência do Evangelho em prática. Então, é este o convite do nosso Mestre. E nós, fazendo uma retrospectiva das determinadas circunstâncias desafiadoras que já vivenciamos até o presente momento, como nós nos comportamos diante dessas ofensas, dessas pessoas desafiadoras, dessas circunstâncias criadas por determinadas pessoas diante de nós para poder estarmos maturando este conhecimento e através desta reflexão amadurecida transformar em ações concretas. Então, o convite de Emmanuel é para que a gente possa, orando pelo nosso inimigo, diminuir essas perturbações que vão na nossa direção. E nós sabemos que isso acontece. Inclusive, aqueles que têm oportunidade de frequentar as reuniões mediúnicas podem estar trazendo as suas reflexões em quantos momentos nós já estivemos diante de relatos de espíritos que vinham já há séculos carregando aquele ódio, aquele desejo de vingança, e que não é em um momento breve de 5, 10 minutos de diálogo que nós vamos conseguir demover aquele espírito no seu desejo de vingança. Pedir a ele perdão. Muitas vezes, o que é que acontece? Quando nós procuramos mostrar a ele o que foi aquela circunstância, sem trazendo à tona aquele ao qual ele foi a vítima, em algumas circunstâncias eles perguntam: quem é você para estar defendendo ela? Ela que me provocou, ele que fez. Já vimos, inclusive, em várias comunicações, espíritos que na experiência terrestre foram homens casados e a sua esposa o traiu sem ele saber, e nesta traição tramou a sua morte, também sem conhecimento. E quando despertam no mundo espiritual, que tomam conhecimento, inclusive de pessoas que muitas vezes eram seus amigos, eram próximos da família, o que acontece com esse espírito? Ele vai chegar carregado de ódio, de desejo de vingança, provocando aquela alma encarnada a desajustes emocionais. Alguns chegam a psicoses, a questões que vão trazer dificuldades no segmento dos relacionamentos, e tudo isso precisa ser muito bem trabalhado para que aquele espírito em sofrimento que apresenta a sua razão através daquele choque anímico que acontece na comunicação, ele possa, aos poucos, diminuir aquela carga animalizada que ele traz. Aquele ódio ferrenho, vemos também
comunicações de espíritos que, quando encarnados, eles foram escravos. Escravos, imagine no século que nós estamos, o tempo da escravidão, e que ainda carregam séculos de ódios, pois muitos deles morreram nos postes de suplício e vêm trazer este ódio, este desejo de vingança, quando não estão à procura daqueles que, passados séculos, já reencarnaram e depois encontram revestidos de uma nova roupagem e aí começam a tramar porque não conseguem perdoar. Então, esta oração para estes que nós consideramos os nossos inimigos vai, de alguma maneira, abrandar, atenuar aquele círculo que foi criado. E é preciso também estar buscando, nesse amor aos inimigos, como Emmanuel coloca, a redução, ele traz uma porcentagem de 90% de aflição e aborrecimento. Podemos imaginar, podemos ter o alcance do que isto significa, de estarmos reduzindo as nossas aflições, se de alguma maneira não estamos vibrando negativamente na direção daquele ser que nos atormentou. Isso é o perdão. Isto é o caminho onde cada um de nós deverá palmilhar, porque, finalizando esta razão, estas razões apresentadas por Emmanuel, neste livro Bênçãos de Paz, Razões para Amar os Inimigos, ele diz que o amor aos inimigos não rouba a nossa paz de consciência. O perdão é um caminho para a conquista da paz. E aí nós vamos pensar nestes seres que são colocados junto a nós nos relacionamentos, sejam na nossa família, sejam no nosso contexto do trabalho, no contexto da casa espírita, aqueles que se apresentam como os desafiadores, como os que não fizemos nada, mas demonstram não gostar de nós, demonstram não querer estar junto a nós e fazem algo para nos provocar, para nos diminuir, para que nós possamos estar, de alguma maneira, caindo naquela proposta que foi colocada para nós. Então, nós precisamos estar, de alguma maneira, trabalhando este não retribuir o mal com o mal. Porque quando pensamos em termos de reencarnação, é preciso voltar àquele momento antes de estarmos aqui, do planejamento reencarnatório, quando se pensa na família ao qual nós vamos estar inseridos. E aí vamos ao livro Constelação Familiar, psicografia do nosso tio Divaldo, através da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela coloca que a filha rebelde, muitas vezes, ela se apresenta nesta condição para clamar o amor do pai, aquele amor que antes, como esposa abandonada, ela sente esta falta. Não significa necessariamente que toda a rebeldia de um filho esteja relacionada a esta condição, mas ela chama a atenção a isso. Ou seja, aqueles que são colocados junto a nós, eles vão estar nos convidando a esta reflexão, a esta viagem mais profunda. E nós precisamos, de fato, estar neste mundo da convivência.
No livro O Céu e o Inferno, nós encontramos uma colocação de Allan Kardec em relação à questão da lei de sociedade, que nós estamos justamente para poder burilar essas nossas virtudes. Então, essa pedra bruta que nós somos, aos poucos, é com a convivência que nós vamos nos trabalhando, porque Kardec coloca nesse ponto, nesse aspecto de o livro O Céu e o Inferno, que se eu vivo no insulamento, eu não vou ter virtude e eu não vou ter vício. E como nós somos essa pedra, que em algumas faces da pedra nós estamos mais afiados, e quando nos aproximamos, esta ponta afiada vai ferir, que é justamente o resultado deste relacionamento que estamos estabelecendo nos mais variados setores. Então, necessitamos, sim, estarmos atentos para poder trabalhar efetivamente, para poder trazer esta virtude que se apresenta como perdão, para poder estarmos avançando na nossa marcha evolutiva. E aí vamos para aquele comentário, para aquele questionamento de Simão Pedro, tão conhecido de nós, e que nós encontramos na narrativa do evangelista Mateus, capítulo 18, versículo 22. Quantas vezes, mestre, eu terei que perdoar aquele que me causou um dissabor? 7 vezes? E o que o mestre responde, todos nós sabemos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esta resposta de Jesus não é para nós fazermos uma conta de multiplicação, que 70 vezes 7 vai dar 490. Através deste ensinamento, Jesus veio apresentar para nós que é necessário estarmos indiscriminadamente nos exercitando nesta virtude, porque estamos vivendo neste planeta de provas e expiações. E um detalhe importante: o exercício do perdão fortalece o nosso sistema imunológico. Então, nós vamos estar mais fortalecidos, pensando que neste momento de pandemia, qualquer fragilidade do nosso sistema imunológico, nós podemos contrair o vírus. Ele vem sinalizar para nós a importância de que este exercício, neste planeta de provas e expiações, onde cada um apresenta um grau de amadurecimento diferenciado, é um convite para que não venhamos a nos estressar, não venhamos a ficar em irritabilidade, em ansiedade, porque tudo isso são situações que vão deprimir o nosso sistema imunológico e vão se transformando em doenças emocionais. Todas as doenças emocionais, elas vão de alguma maneira se manifestar em nosso corpo físico. Então, é na convivência que nós vamos nos aperfeiçoando. O perdão, ele vai através da nossa convivência transformando, fazendo com que ela seja mais amena, ela seja mais suave. E tem um detalhe: o perdão, ele nos traz uma força que é libertadora, porque a partir do momento que nós não estamos esperando do outro uma atitude que ele não é capaz de nos oferecer,
nós não criando estas expectativas, não estamos adoecendo. Por que que nós adoecemos? Porque guardamos mágoas, guardamos ressentimentos, são aspectos que favorecem a uma queda do nosso sistema imunológico. É tudo quanto o vírus, o coronavírus, vai estar atuando, manifestando a doença em nós, se estamos com o nosso sistema imunológico baixo e suscetível, através das nossas ondas de pensamentos, a essas manifestações. Então, nós vamos estar, ao perdoarmos, quando nós pensamos neste exercício do perdão, que não é da boca para fora, nós vamos pensar que ao perdoarmos o outro, nós não estaremos libertando o outro daquela atitude que ele teve em relação a nós. Nós estamos nos libertando a nós mesmos destas algemas que nos encontramos aprisionados. Porque enquanto guardamos mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, tudo isso nos aprisiona àquele que nos ocasionou esse dissabor. E Jesus vem a todo instante a fazer este convite para que nós possamos nos libertar a nós mesmos. O que significa esta libertação, que é o perdoar sempre? É nos possibilitar novas experiências, porque enquanto estamos aprisionados à ocorrência infeliz que nós vivemos, nós não conseguiremos dar conta da proposta que foi estabelecida para a nossa reencarnação. Então, fizemos as escolhas das provas, das expiações, as provas estão a todo instante se apresentando diante de nós e nos convidando a estas reflexões, a este exercício do perdão, principalmente o convite a não sintonizar com o ofensor, porque esta sintonia ela vai gerar inicialmente as desordens no nosso pensamento, os pensamentos na direção daquele ao qual estamos dirigindo, ele vai retornar para nós. Se estamos em ações boas, o retorno vem em muitas boas coisas para a nossa existência, e o contrário também vai acontecer se estamos, de alguma maneira, trabalhando contra aquele que nos provocou, que nos ofendeu, que nos trouxe dissabores. Nós vamos estar colaborando para a queda do nosso sistema imunológico. Queremos fortalecê-los? Vamos, a partir de agora, não desejar aquele que foi o nosso ofensor que ele passe por uma situação semelhante ou pior. Vamos avançar. Qual é esse avanço? Orar por eles. Nesta oração, nós estaremos alcançando um patamar mais elevado, estaremos buscando essa sintonia com o nosso anjo guardião, que está a todo instante a fortalecer o nosso padrão de pensamento. E aí vamos pensar na questão 459 de O Livro dos Espíritos, também muito conhecida de nós. Podem os espíritos influenciar nos vossos pensamentos, nas vossas ações? A esse respeito, muito mais do que imagineis. Então, qual vai ser a influência que estaremos recebendo? Aquela com o qual o nosso pensamento está sintonizando. Então, se estamos algemados,
se estamos ligados àquele que foi o provocador desses dissabores, nós não conseguiremos a libertação, esse salto qualitativo que se espera de nós. Mas, se porventura nós passarmos a trilhar nessa tentativa de não vibrar negativamente em relação ao ofensor, antes dessa vibração, não reagir à ofensa recebida, silenciar, pensar que um minuto pode ser um século de dores para a eternidade e assim podermos caminhar com satisfação, com alegria de viver, cada vez com menos peso em relação àquilo que necessitamos de libertação. Lembrando da frase de Emmanuel, aquele que oferece amor ao seu inimigo não vai roubar a paz da sua consciência. E aí vamos no próprio Evangelho, Simão Pedro, que é sempre esse questionador do Mestre, e que em vários momentos ele esteve a questionar Jesus. No próprio livro A Boa Nova, tem o capítulo 10, que é o perdão, quando estavam em diálogo, Tiago, Simão, Tiago, inclusive, falando que na viagem a Nazaré, muitos falaram de que ele era uma pessoa que causava discórdias, e ele pergunta ao mestre o que acontecerá do evangelho com essas pessoas, e o que o mestre diz? Você já pensou em relação a você mesmo? Então, essa pergunta nós precisamos fazer para nós mesmos. O que estamos fazendo deste evangelho que nos é apresentado? Como nós estamos levando o evangelho àquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência? O perdoar sempre é justamente esta chamada para esta renovação interior, para esta reflexão, para este reconhecimento das nossas dificuldades, das nossas animosidades, daquilo que pode ser refeito na nossa caminhada, para que a libertação ela aconteça de forma evidente e paulatina no nosso alvorecer. Para finalizar, não podíamos deixar de trazer a fala de Jesus quando, já crucificado, olhou para o alto e disse: perdoa-os, Pai, não sabem o que fazem. Então, esta recomendação de Jesus, ela precisa estar constantemente no nosso íntimo, porque nós queremos o perdão das nossas atitudes equivocadas, mas aqueles que também se equivocam querem o perdão. Então, qual é essa medida da justiça que estamos utilizando na nossa experiência? Então, se na hora final a recomendação de Jesus foi para o perdão, esta é a recomendação que precisamos levar para as nossas vidas. Todo exercício difícil, ele começa com os primeiros passos. E os primeiros passos para o exercício do perdão é este mergulho para dentro de si mesmo, para reconhecer que Jesus é o nosso porto seguro, é aquele que está ao nosso lado para tirar as correntes que ainda nos mantêm aprisionados.
mas com as nossas ações, com o nosso desejo, com o nosso esforço e com a nossa boa vontade e perseverança contínua para que saiamos vitoriosos. O convite de Jesus para esta noite foi perdoar sempre. É o convite que formulamos para cada um de nós, para que possamos nos exercitar efetivamente, paulatinamente, nesta caminhada que nos conduz à vitória plena, que certamente alcançaremos ao fim, ao termo desta existência e das que se sucederão, para que a plenitude realmente ela venha a fazer parte do nosso existir. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva e que Ele possa derramar sobre cada um de nós essas bênçãos de paz que vamos alcançando cada vez mais que exercitarmos o perdão em nosso cotidiano. Obrigada, Tânia. Gratidão por tão lindas reflexões referentes ao tema. Que Jesus te ilumine sempre e seja muito bem-vinda à nossa sala virtual. Agradecemos a companhia agradável de todos vocês. Lembrando para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. No próximo sábado, teremos o nosso amigo Carlos Henrique, de Vitória da Conquista, que nos falará sobre o tema A Semeadura e a Lei de Causa e Efeito. Boa noite a todos, bom fim de semana, até sábado próximo, fiquem com Deus.